Aqui o nosso dia a dia, aqui Rádio Mundo Brasil, vamos à previsão do tempo e as notícias desta segunda-feira em São Paulo, no Brasil e no mundo. Você quer divulgar sua empresa, produto ou serviço para o seu bairro, sua cidade, para o Brasil e até para o mundo? Anuncie aqui na nossa web rádio Mundo Brasil. 11 947 98 6649. Nosso WhatsApp, mande uma mensagem de áudio, vídeo ou texto para 11 947 98 6649. Rádio Mundo Brasil e você. Direto de São Paulo para o mundo. Dia a dia com Heron Pinheiro. Na primavera, no verão, no outono ou no inverno, Rádio Mundo Brasil, sempre com você. Tá chovendo aí, aqui tá choveu a noite inteira e tá... Previsão do tempo. Previsão do tempo para este início de semana aqui na cidade de São Paulo. Previsão do tempo obtida aqui no site climatempo.com.br. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, a previsão é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Já amanhã, terça-feira, dia 4 de agosto, a previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover em São Paulo, mínima de 11 e máxima de 23 graus. Na quarta-feira, dia 5 de agosto, a previsão também é de sol com algumas nuvens e não chove, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Quinta-feira, dia 6, a previsão é de sol também com algumas nuvens e sem chuva, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Na sexta-feira, dia 7, a previsão também é de sol com algumas nuvens e nada de chuva, mínima de 11, máxima de 25 graus. Previsão do tempo para a cidade de São Paulo, obtida aqui no site climatempo.com.br, na Rádio Mundo Brasil, nas nossas notícias, sempre no nosso dia a dia, sempre com a parceria e o patrocínio de KVM Informática. KVM Informática, soluções consistentes em automação de ambientes, áudio e videoconferência, locação de som, projetores, TVs, painéis de LED, videoal, terceirização, segurança e soluções em cloud. Telefone 11 3255 2807. Mais informações no site kvminformatica.com.br. Dia a dia. De segunda a sexta-feira. Das 10 às 13 horas. Aqui na Rádio Mundo Brasil. Rádio Mundo Brasil informa. As manchetes dos jornais. As manchetes dos jornais eletrônicos desta segunda-feira, as notícias para você que nos ouve, nos vê, nos acompanha aqui sempre pela Rádio Mundo Brasil. Nos vê porque estamos com esta gravação agora fazendo vídeo para daqui a pouquinho colocarmos no nosso Facebook e também no nosso IGTV com os destaques, com as notícias de hoje aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Saiu aqui no Globo.com de hoje, gasolina com novo padrão começa a valer nesta segunda-feira. Mercado melhora a estimativa do PIB em 2020 e prevê tombo de 5,66%. Engavetamento com 22 veículos no Paraná mata 8 pessoas. Em São Paulo, incêndio atinge fábrica na região do Brás, na região central.
Ciclovia fechada desde março em São Paulo reabre hoje. Brasil se aproxima de 95 mil mortos por Covid. Isolamento no Rio de Janeiro é o menor em 4 semanas. Taxa em bairro do Rio chega a ficar negativa. Taxa de isolamento, né? Pandemia segue preocupante no Brasil, diz a Organização Mundial de Saúde. Nações ricas obtêm 1,3 bilhões de doses de vacina. Sai o calendário do auxílio para mais 1,15 milhão de pessoas. STF retoma hoje as atividades após recesso. Itália reabre ponte de tragédia com teste de 56 caminhões. Investigação mostra esquema para desvio de centenas de armas dentro do Exército. Homem celebra nova chance após ter carro com filhos dividido. Maconha medicinal no Brasil tem legalização silenciosa. Tem aqui uma reportagem explicando, né, para você entender o porquê disso. Astronautas da NASA aterrissam em alto mar a primeira vez em 45 anos. Garota de 5 anos morre em batida com o irmão de 15 dirigindo aqui em São Paulo. Cédula de R$200. Conheça as lobas que servirão de modelo para a nota. 8 estados e Distrito Federal têm alta no número de mortes por Covid-19. Por que na cabeça de algumas pessoas, né, já passou essa coisa do vírus, já não é mais como era antes, já tá tudo melhor, já tá tudo resolvido, já dá para fazer as festas? Não é bem assim não, né? O vírus está cada vez mais presente aí e cada vez mais assustando as pessoas. Sim, em alguns lugares ele já deu uma maneirada, em outros ele está ainda em fase crescente, não é? Está evoluindo ainda. Cantora Vanusa é diagnosticada com Alzheimer aos 72 anos. São estes alguns dos destaques aqui do nosso dia a dia nesta manhã de segunda-feira. Rádio Mundo Brasil. Rádio Mundo Brasil. Música de qualidade. Informação com credibilidade. Giro de notícias. A notícia que vem do Rio de Janeiro, a empresa Cyberlabs, que vem monitorando diariamente a circulação de pessoas no centro, na Tijuca, na Barra e em Botafogo, também Copacabana, Ipanema e no Leblon, informou neste domingo que o índice de isolamento no Rio caiu para 47%. Foi menor do que a média de 52% registrada para a cidade no domingo passado. O percentual é o mais baixo das últimas 4 semanas. Em Botafogo, o índice de isolamento chegou a ser negativo, -9, segundo a Cyberlabs. Isso quer dizer que há aproximadamente igual quantidade de transeuntes nas ruas de Botafogo em relação a um domingo anterior à pandemia, observou Felipe Vignoli, sócio fundador da Cyberlabs. Em Copacabana, o índice de isolamento neste domingo foi de 56%, no último domingo tinha sido de 57,22%. Em Ipanema e Leblon, de 54% contra 58,78% no domingo, no dia 26. Na Barra, 35%, menor do que os 49% de domingo registrado. Aí eles dizem aqui, pegamos outros pontos e não apenas a orla.
diz o Vagnoli. Desde o sábado, o Rio está na fase 5 de flexibilização, permitindo mais atividades e serviços. No entanto, tudo dentro das restrições adotadas para o combate ao coronavírus. Entre as novidades deste fim de semana estão, além da permissão do banho de mar, a volta dos ambulantes à orla. Para Tânia Vergara, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio, as fases de reabertura estão sendo feitas de forma precipitada. O Brasil é o único país do mundo onde há 5 meses estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. A cidade do Rio de Janeiro está com uma redução do número de casos, mas o estado do Rio não. Então, a gente vê com bastante preocupação imagens de aglomerações, afirmou. As pessoas vão para a rua e não se preocupam com isso. Não se previnem, vão se expor, vão se contaminar. E aí a gente tem os percentuais em que 20% vão ser hospitalizados e 5% vão entrar em um quadro crítico e precisar da unidade de tratamento intensivo. A epidemia ressalta que a epidemiologista ressalta que cada pessoa tem que entender o seu papel na sociedade, porque o vírus não deixou de circular e o que fez diminuir a taxa de transmissão foi justamente o isolamento social. Ela observa que as pessoas que se aglomeraram ou ao voltarem para casa podem contaminar um parente do grupo de risco. De acordo com o cronograma inicial, atividades culturais como visitas a museus e peças de teatro estariam liberadas nesta fase de reabertura, mas o município, por precaução, decidiu adiar esses programas. E tem um detalhe, não é? Com essa coisa de libera a praia, libera isso, libera aquilo, se realmente o fato de liberar e as pessoas seguissem os protocolos, não é? De um modo geral, todo mundo com máscara, todo mundo se prevenindo, pode até ser que o contágio não seja tão grande assim. Mas, de um modo geral, o que a gente vê é que quando o governo, quando as autoridades dizem está liberado para todo mundo mesmo, que aí ninguém vai ter nenhum problema. E não é bem por aí, né? Como diz a reportagem, como informam as autoridades, o vírus está aí, está cada vez mais vivo, está mais vivo do que está vivo como sempre teve, não é? Esperando alguém para contaminar. Então, se aparecer alguém sem proteção, sem nada e vulnerável, ele vai contaminar e vai até matar a pessoa também. Isso está mais do que comprovado, não é? Não tem como discutir. Então, prevenção. Ficar só em casa é importante? Mas aí até que ponto, não é? Tem gente que já não aguenta mais de maneira alguma ficar só trancado. Mas ao sair na rua tem que tomar cuidado e seguir todos os protocolos possíveis para não aumentar a contaminação do vírus, né? As pessoas contaminadas pela Covid-19. Daqui a pouquinho, então, tem mais notícias para você aqui na nossa Rádio Mundo Brasil, aqui no nosso programa, no nosso dia a dia. A gente volta já com mais notícias. Direto de São Paulo para o mundo. Dia a dia com Heron Pinheiro.